as expectativas sobre o futuro da economia brasileira na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o doutor em Economia Fernando Botelho, professor de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado. Professor, o olhar para o futuro gera uma ansiedade muito grande, até porque, em função do impeachment, houve aí uma divisão no país em relação às opiniões. Quem é favorável a Michel Temer entende que ele vai cumprir aquele compromisso que anunciou na primeira fala em rede nacional, que vai resgatar a força da economia brasileira. Por outro lado, a oposição, o PT, os aliados da presidente Dilma, movimentos sociais, anunciam que tempos piores virão, principalmente para a camada mais pobre da população. Eu quero ouvir o senhor, o que é que se pode esperar da economia do país, a partir do ponto em que está muito difícil, nos 28 meses de Michel Temer? É uma boa pergunta. Boa noite, Maria Lídia, boa noite aos telespectadores. A questão toda é que a gente não deve esperar um agravamento da situação, assumindo aí que o Michel Temer consiga fazer algumas mudanças, algumas reformas, que ele consiga manter essa base de apoio no Congresso e, com isso, passar essas reformas. Então, a expectativa é que a economia pare de cair, pare de piorar e comece um lento movimento de melhoria ao longo desses 28 meses. Então, na verdade, eu acho que o quadro é que para de piorar, porém não melhora muito rápido, principalmente na questão do emprego. Então, o desemprego deve permanecer alto, infelizmente, por bastante tempo. Bom, eu ouvi que ele pode até aumentar num primeiro momento dos 12 milhões, chegar nos 14 milhões. É crível que isso aconteça? É possível. Muitas empresas, em razão do quadro que se colocou aí nos últimos anos na economia brasileira, nos últimos 3 anos basicamente, estão em grande dificuldade, né? Muitos percalços, problema de endividamento, a economia leva sempre tempo para reagir. Então, nesse primeiro momento, pode ser que o desemprego ainda continue crescendo por alguns meses, porém as causas fundamentais já vão sendo resolvidas, que é essa questão do pessimismo excessivo que existia sobre a presidente Dilma Rousseff e que agora, com Michel Temer, o humor do mercado, o humor dos empresários já começa a mudar, o que dá uma esperança dessa recuperação. Bom, o senhor fala do humor do mercado, humor dos empresários, esse tipo de... a confiança que parece que já foi expressa e pesquisas detectaram. Entretanto, para a manutenção dessa confiança, a ponto do dinheiro represado resulte agora começo de investimento para a reversão do desemprego, que Temer tende a apresentar? A primeira coisa, ele tem que conter a questão fiscal, essa sangria fiscal que o Brasil tem por muito tempo, principalmente durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Até em parte por isso ela sofreu o processo de impeachment, ela escondeu a verdadeira situação das contas públicas, o que é muito grave. O Brasil gastou mais do que arrecadava. Tá, isso vale para o governo federal, vale para os estados, vale para muitos municípios. A gente tem que conter esse processo, né? O governo tem que gastar somente aquilo que ele arrecada e gastar de forma responsável, em programas eficientes, entregando bons serviços para a população. Então, o primeiro trabalho de Michel Temer é fazer o orçamento do governo federal caber na arrecadação. Tá? Então, ele vai encaminhar agora ao Congresso, já encaminhou, na verdade, e espera-se a aprovação dessa contenção de despesas públicas e depois, provavelmente, ele vai ter que avançar em algum tipo de reforma da Previdência que, infelizmente, é uma situação insustentável, algo precisa ser feito, caso contrário, o governo brasileiro não vai ser capaz de pagar previdências, ou seja, a Previdência brasileira precisa ser salva. Agora, contenção de despesa pública, né? Porque quando o governo gasta, isso não é necessariamente um mal. Pode ser investimento, que é uma coisa muito boa e gera emprego. Né? Então, quando se fala em contenção de despesa pública com ânimo, né, no sentido de que isso possa ser o caminho para o equilíbrio da economia, equilíbrio fiscal, etc., a minha pergunta é, mas com que tipo de contenção? O governo para de investir de vez, não avança na infraestrutura, não avança em necessidades fundamentais e básicas do país? Aí são agendas muito difíceis e muito dolorosas. Isso é difícil um governo que não foi eleito como cabeça da chapa, como o caso do Michel Temer, ele foi eleito como vice-presidente, conduzir um processo de reformas tão duras. Mas aí temos que lembrar o seguinte:
uma agenda, aumento de eficiência, fazer mais com aquilo com que já se gasta. E segundo, ter um programa de concessão para que a iniciativa privada, e existe muito dinheiro aqui no Brasil e principalmente no mundo, disposto a investir em infraestrutura no Brasil. Então, a grande objetivo é criar condições, dar a estabilidade de regras e regras razoáveis para que esses investimentos ocorram aqui no Brasil. Então, esse é o desafio de Michel Temer. De um lado, aumentar a eficiência da máquina pública e, de outro, produzir esse programa de concessões que dê esse boom que tanto a economia brasileira precisa para aumentar a sua produtividade. O senhor destacou que o presidente Temer, as pesquisas também mostram isso. Ele não tem, o índice de popularidade dele é muito baixo. E também ele não tem ali aquele voto direto, né, na pessoa, como já houve no Brasil, vice-presidente sendo eleito separadamente. Né? Agora não entra na chapa, ele foi eleito, não dá para questionar isso, porque ele estava na chapa da presidente Dilma, que foi eleita. Mas a pergunta é, sendo obrigado a tomar medidas consideradas difíceis, duras, remédio amargo, portanto impopulares, como é que Temer vai conseguir suporte e apoio no Congresso para a aprovação dos projetos que se mostram imprescindíveis para o resgate da força da economia que ele já prometeu? Aí eu acho que é uma questão muito mais de comunicação. Eu acho que ele tem que comunicar, ele tem que dialogar com a sociedade de uma forma muito transparente e muito clara sobre a real situação da economia, a real situação do país. E, de fato, convencer as pessoas de que esse é o caminho a seguir. E eu acho que ele tem um bom amparo técnico, ele se cercou de pessoas muito capazes no Ministério da Fazenda, no Banco Central, pessoas do mais alto calibre intelectual e competência. Eu acho que ele tem que, de novo, abrir um diálogo muito claro com a população sobre o que precisa ser feito. Questão da Previdência. Hoje, a Previdência paga mais do que arrecada, já bastante. A tendência é que essa diferença cresça ainda mais à medida que a população vai envelhecendo. Então, se você não fizer uma reforma na Previdência, ela vai se tornar insustentável. O governo brasileiro não vai conseguir pagar a Previdência. Ele acerta em encaminhar já a reforma da Previdência? Eu acho que é uma conduta honesta, esquecer um pouco o calendário eleitoral e pensar realmente no que é importante para o Brasil. É importante que o Brasil encaminhe essa reforma. A Previdência precisa ser salva no Brasil. Esse é o caminho para salvar a Previdência, né? Então, é importante que se discutam as regras, de repente... Quer dizer, abrir o debate, abrir o debate de forma franca, clara, sem um pouco dessa força ideológica que existiu, esses tabus que foram criados. Agora a gente chegou no momento em que não dá mais para perseguir, o Brasil não consegue mais avançar sem lidar com esses problemas. A última questão, nós estamos num momento na vida do país em que a expressão de satisfação ou insatisfação encontrou um canal que é a rua, as manifestações. Nós temos acompanhado muitas manifestações, antes do impeachment a favor e contra, agora contra Michel Temer e fora Temer, diretas já. Essas manifestações podem ser um elemento que dificulte muito que Temer possa implementar esse rol de medidas que o senhor acaba de mencionar? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que é uma forma de pressão que chega lá no Congresso, no próprio governo? É complicado, mas, de novo, aí eu acho, novamente, é uma questão da comunicação. Certamente são grupos que estavam aliados com o antigo presidente, a antiga presidente Dilma, e que agora se viram alijados do poder, né? Então tem essa carga pragmática, pessoas que às vezes perderam emprego lá no governo. Outro grupo de pessoas são pessoas realmente alinhadas ideologicamente com o governo. Mas eu acho que é importante o presidente Michel Temer dialogar com a população, mostrar que as medidas que ele está tomando são realmente necessárias e que vão trazer algum benefício para o Brasil aí num horizonte de 1 ano e meio, 2 anos. Então ele tem que convencer a população que já está nessa situação de penúria, muitas vezes, a fazer ainda um pouquinho mais de sacrifício, se aposentar um pouquinho mais tarde, eventualmente, para que a gente possa ter um país mais saudável para os nossos filhos, para os nossos netos. Certamente não será fácil. Não será fácil. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Gamberini.